Bem-vindo à JE Entrevista sobre o OE 2024. O Governo apresentou hoje as linhas mestras do documento orçamental para o próximo ano. Connosco temos Pedro Brás Teixeira, economista, que nos vai falar um pouco sobre a sua apreciação deste orçamento. Pedro, o que é que nos tem a dizer sobre as prioridades que o Governo definiu sobre este orçamento? Boa tarde, muito obrigado. Bom, o Governo definiu três prioridades: reforçar os rendimentos, promover o investimento e proteger o futuro. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a melhor forma de reforçar os rendimentos por um lado e proteger o futuro seria promover o crescimento económico. Portanto, era preferível que o Governo tivesse definido como prioridade o crescimento económico, porque ele depois resolvia estas outras prioridades que o Governo escolheu. E o crescimento económico é um problema gravíssimo da economia portuguesa há mais de 20 anos. Uhum. E é um problema gravíssimo para as contas públicas, porque se nós estivéssemos a crescer 3%, como crescíamos antes, nós não tínhamos o problema com a dívida, não tínhamos problema com as contas públicas, tínhamos dinheiro para a educação, para a saúde, para as pensões, etc, etc. Portanto, o crescimento económico deveria ter sido assumido como uma prioridade realmente importante deste orçamento e está omissa, e isso é realmente lamentável. Já agora, há uma outra prioridade que devia ser assumida, que é a de fazer uma reforma da despesa pública. Porque nós estamos a pagar um nível de impostos extremamente elevado para o país de rendimentos relativamente baixos, como é Portugal. Nós pagamos impostos como se fôssemos um país muito mais rico do que somos e obtemos um nível de serviços públicos que não é compatível com o nível de impostos que nós pagamos. Há aqui uma desproporção entre impostos muito elevados e serviços públicos que não têm uma qualidade suficiente. E eu dou só um exemplo. Na saúde, os hospitais em PPP, em parcerias público-privadas, mostraram que é possível ter serviços melhores com menos custos. Ou seja, os hospitais PPP mostram que nós podemos melhorar a eficiência da despesa pública. Podemos gastar e obter melhores resultados e ter serviços muito melhores. E, portanto, esta reforma da despesa pública era absolutamente fundamental. E também está omissa deste documento e realmente é muito infeliz que assim seja. Então, os objetivos deste orçamento não estão bem, não deveriam ser estes. Não, penso que não. Deviam ser estes, sobretudo estes que eu defini de crescimento económico, porque o crescimento económico já traz consigo o reforço dos rendimentos das famílias e Sim. traz esta questão de proteger o futuro, porque se nós tivermos realmente maior crescimento económico, temos muito menos dificuldades de contas públicas e, portanto, temos um futuro muito mais tranquilo. E, portanto, falta aqui assim estas prioridades. Sim, porque Portugal tem sido bem visto e o Ministro das Finanças chega e diz que prevê um crescimento de 1,5% para o próximo ano. Sim, de facto, há aí assim um aspecto ehm, que é problemático, que é a maior parte dos países da zona euro Hum. teve um ano de 2023 fraco, mas vai melhorar no próximo ano. E Portugal é ao contrário. Teve um ano de 2023 razoável e vai piorar no próximo ano. Portanto, nós estamos em contraciclo com, com a esmagadora maioria dos países da zona euro. Ainda por cima, não se pode argumentar que isto é um enquadramento externo que está a deteriorar. Mas isso é uma coisa, o enquadramento externo é. Os outros todos também estão a enfrentar esse enquadramento e estão a melhorar e nós estamos a piorar. Portanto, esse argumento não é válido. Portanto, isto tem a ver com dois aspectos. Por um lado, são as fragilidades da economia portuguesa, Claro. que é a tal questão de que precisamos de resolver para crescer mais,
e por outro lado é que o crescimento deste ano, que é razoável, é em parte o atraso da recuperação dos anos, destes anos do Covid e da guerra. E, portanto, há aqui assim, não é um crescimento assim tão bom como isso. Uhum. Hum, Vamos aqui passar para a parte fiscal e do IRS. Qual é a sua opinião, sobre o que foi apresentado? Sim. Bom, aparentemente, mas isto ainda é preciso ver os detalhes, estamos muito em cima da hora, portanto ainda não temos, eh, tivemos a possibilidade de analisar todos os detalhes. Aparentemente, há algum alívio do ponto de vista do IRS, de tal maneira que as receitas de IRS, o governo prevê que no próximo ano que haja uma ligeiríssima uma queda de 0,4%. Portanto, é praticamente a mesma receita de IRS no próximo ano do que este ano. Sim, não é nada Pronto, e significativo. portanto, sim, não há uma redução do IRS, simplesmente o IRS não vai subir no próximo ano. Portanto, mas, em contrapartida, os impostos indiretos vão aumentar de tal maneira, e vão aumentar de tal maneira que a receita fiscal no seu conjunto vai aumentar em percentagem do PIB. Ou seja, temos uma redução do IRS mais do que compensada pelo aumento dos outros impostos. E, portanto, a carga fiscal vai aumentar no próximo ano. Portanto, é verdade, o governo está eventualmente a baixar o IRS, mas a aumentar a receita dos outros impostos e, portanto, não há um alívio fiscal no próximo ano. E o que é que isto diz aos portugueses? Vamos ficar Quer pior? dizer que, por um lado, parece que na folha do ordenado estamos melhor, mas depois, quando vamos fazer as compras no IVA e nos consumos petrolíferos e não sei o quê, vamos pagar mais caro por esses. E, portanto, vamos pagar mais impostos por aí. Portanto, há aqui, assim, digamos, uma aparência de um alívio fiscal que depois, na prática, não se traduz. E, portanto, as pessoas vão achar que têm um alívio quando recebem o ordenado, mas depois o ordenado, ao gastarem, vão ver que afinal não dá para gastar, não permite realmente um alívio como as pessoas poderiam pensar. E aqui no investimento público, o que é que nos tem a dizer? Uma das coisas uma das prioridades do governo é promover o investimento. É o que o governo diz que vai promover o investimento e diz aqui assim, em particular, vamos acelerar o investimento público, diz o governo como uma forma de promover o investimento. Ora, nós olhamos para os valores do investimento público e o que é que verificamos? Que o ano passado o investimento público ficou 1.000 milhões de euros abaixo do que estava orçamentado. Uhum. Portanto, não cumpriu, o governo no ano passado não cumpriu a meta de investimento que tinha sido definida. Este ano, no mesmo documento, que é uma coisa que eu acho extraordinária, no mesmo documento que o governo diz, vamos acelerar o investimento público no próximo ano. Muito bem, então o que é que vai fazer ao investimento deste ano? O investimento público deste ano. Bom, segundo este documento, o relatório do orçamento que o governo publicou, o investimento público este ano vai ficar 1.200 milhões de euros abaixo do orçamentado. Portanto, o governo este ano não vai cumprir outra vez a meta do investimento público, mas para o ano é que é. Portanto, nós já estamos há não sei quantos anos a dizer não, pronto, agora este ano não cumprimos o investimento público, mas para o ano é que é. O ano é que nós vamos investir. E todos os anos é a mesma coisa. E, portanto, isto é de tal maneira assim e de tal maneira sem sentido que nos últimos 7 anos Portugal teve um nível de investimento público abaixo do nível da Troika, durante o período da Troika. Foi um período de austeridade máxima, que não havia dinheiro para nada e que era preciso cortar em tudo. Sim. E nós, nos últimos 7 anos, temos tido um investimento público que está abaixo do período da Troika. Aliás, a diferença entre aquilo que nós temos tido e o período da Troika, se nós somarmos esta diferença, isto dá metade do PRR. Portanto, é uma diferença muito significativa. O governo não tem cumprido sucessivamente as promessas do investimento público que o governo escolhe, porque foi o governo que escolheu por lá aquele número no orçamento. Ainda por cima. Agora é um governo de maioria absoluta, não teve que negociar com ninguém, pôs os números
que quis, fez as opções que quis, portanto, disse que queria fazer aquele investimento público. Muito bem, e depois não o faz. E agora escreve no mesmo orçamento em que diz: nós não vamos cumprir este ano, mas para o ano é que vamos cumprir e vamos acelerar o investimento público. É realmente muito surpreendente esta opção. Portugal tem um problema muito grave de investimento, de falta de investimento privado e de investimento público. Nos últimos 7 anos também é suposto nós termos todos os anos um pouco mais de capital por trabalhador. Portanto, faz parte do processo de desenvolvimento. E nos últimos 7 anos o capital por trabalhador caiu 10%. Portanto, é uma situação realmente gravíssima, e isto põe em causa o aumento sustentado dos salários, põe em causa o aumento da produtividade, e o governo, em vez de corrigir esta situação, vem dizer que não vai cumprir a meta do investimento público para este ano e depois põe lá uma meta para o próximo ano. E se há não sei quantos anos que o governo não cumpre a meta, porque é que a gente vai acreditar agora que para o ano é que é? Sim, portanto, é um valor que já se sabe que vai falhar. Quer dizer, é quase certeza que sim. Portanto, é uma promessa que há tantos anos que o governo não cumpre, Uma muito promessa. provavelmente não vai. Muito provavelmente este ano também não vai cumprir. Obrigada aqui pelo seu input, Pedro. Obrigado, eu. Até à próxima. Obrigada, até à próxima. Esta foi uma JE entrevista sobre o Orçamento de Estado.